Queridos irmãos, nós, durante algumas quartas, nos ocupamos de um tema, a comunicação no padrão bíblico. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma meditação especial. Não que as outras não tenham sido, mas vamos considerar aquela série, pelo menos por hora, encerrada, e enquanto o Senhor nos dá a inspiração, a ideia para uma nova série de estudos, nós vamos hoje nos ocupar de um texto no livro de Juízes. Eu coloquei, irmãos, como tema nesta mensagem, cruzando a linha vermelha. Cruzando a linha vermelha. Livro de Juízes, no Antigo Testamento, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão abertos para receber a boa semente, a Tua santa palavra. Envia, Senhor, com poder de cura, de libertação, de arrependimento, de novidade. Dá-nos a revelação nesta noite e marca, Senhor, esta noite como um ponto, um marco em nossa caminhada cristã, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto, irmãos, diz que os filhos de Israel, que era o povo de Deus, segundo a aliança que Deus fizera com Abraão, Isaque e Jacó, cruzaram os limites daquilo que tinha sido estabelecido por Deus. E isso trouxe consequências desastrosas para ele. Ou você está aí, rapaz? Glória a Deus. Eles sabiam quais eram os limites, porque Deus nada faz em oculto aos teus servos. Deus não usa de pegadinhas.
Porém, eles voluntariamente cruzaram o que nós estamos chamando aqui de linha vermelha, ao fazerem o que parecia mal, não à sociedade, não à família, mas aos olhos do Senhor. E então, irmãos, eles perderam a proteção de Deus. Não é que Deus os estava castigando, não. Eles perderam a proteção de Deus e se tornaram vulneráveis. E eles foram subjugados pelos inimigos. E não precisou muitos anos, em 7 anos, eles empobreceram. E a Bíblia diz que eles empobreceram muito. Eles cruzaram uma linha que não devia ter sido quebrada. Acredito que todos nós já ouvimos falar na linha do Equador. É uma linha imaginária. Se nós tivermos o mapa, eu vou pedir que coloquem, por favor. É uma linha imaginária traçada horizontalmente no centro do globo terrestre. E ela divide o planeta em 2 hemisférios. O hemisfério norte, ou setentrional. Quem vai fazer concurso, quem vai fazer vestibular, entrevista, prova de conhecimentos gerais, anote o que o Espírito diz à igreja, porque o Senhor revela. Já falei para vocês, o Senhor nos revela. Eu até acho assim, só abrindo um parênteses, eu até não acho certo fazer um concurso com ímpios, porque o crente já vai sabendo o que vai cair. E se o Senhor não revela antes o que vai cair, na hora, Ele dá discernimento. Mas normalmente você já senta lá na cadeira sabendo o que vai cair. Só precisa ouvir o que o Espírito diz à igreja, anotar o que o Espírito diz à igreja e se recordar daquilo que o Espírito diz à igreja. Então, a linha do Equador separa o hemisfério norte ou setentrional, que contém o polo norte, e o hemisfério sul ou meridional, que contém o polo sul. Então, é apenas uma linha imaginária. Ou a pessoa está no hemisfério sul ou no hemisfério norte. Você não vai encontrar ninguém que está exatamente na linha do Equador. Pode estar próximo à direita, pode estar próximo à esquerda, porque é apenas uma linha imaginária. Então, meus amados irmãos, eu acredito que todos nós já ouvimos e também já falamos, quem sabe, a expressão "você cruzou a linha". Você quebrou ou foi além do limite, seja para o bem ou seja para o mal. Pode ser um limite de comportamento aceitável, ou pode ser que alguém disse algo
que cruzou o limite, porque agiu de forma inadequada ou tenha passado dos limites permitidos e perdido o respeito. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos, em razão da poluição visual, nós temos uma lei que fixa o limite dos letreiros nas propagandas, o tamanho das placas. Se o limite for ultrapassado, o comerciante é multado, a igreja é multada, porque existe um limite para o tamanho das letras e das placas. Aqui em São Paulo nós temos também, em razão da poluição sonora, um limite de decibéis. É a chamada lei do psil. Há limites para a altura. Tem um rapaz que trabalha comigo, que é vizinho de um irmão que eu não conheço, mas de vez em quando eu preciso falar com esse rapaz. Como tem algumas pessoas aqui que conhecem ele, eu vou falar, é o Walter, que trabalha comigo. Ele trabalha home office, e às vezes eu preciso ligar lá e falar com ele. E esse irmão liga o som da casa dele tão alto que atrapalha o rapaz falar no telefone. Não atrapalha ele falar no ou ao telefone, mas atrapalha quem está falando com ele do outro lado. Esses dias eu falei para ele, fala para esse irmão aí abaixar o som. Uma coisa indecente. Como que uma pessoa liga o som na casa dele numa altura tão grande que vai incomodar o vizinho? Se for alguém que está tocando funk, tudo bem, porque é ímpio. Se for alguém que está tocando música sertaneja, tudo bem. Agora, alguém que está tocando um hino, que mau testemunho que esse irmão está dando. Então, meus amados irmãos, há limites em razão da poluição sonora. Recentemente, a nossa igreja aqui foi multada em quase 15 mil reais. Em uma das nossas congregações, porque o culto que deveria ter terminado às 20 horas, era 20h36, e a altura na casa do vizinho estava em 68 decibéis. E a prefeitura foi lá e multou, e está certo, tem que multar mesmo, não está errado não. Eu até tinha pedido para recorrer, mas não vou recorrer. Nós vamos pagar. Errou, quem está errado, paga. Existem limites. Eu até pedi para colocar aqui, em zonas residenciais, o limite varia de 50 decibéis no período diurno, 45 decibéis no período noturno. Nas zonas mistas, entre 55 e 45, e nas zonas industriais, entre 55 e 70 decibéis. Como eu disse para os irmãos, no caso da nossa congregação, o limite ali era de 50, e o vizinho que reclamou na sua casa foram medidos 68 decibéis.
Limites são para serem observados. Eu me lembro, irmãos, quando eu era criança, às vezes, no momento do confronto, eu não brigava porque minha mãe falou: ó, você não briga. Enquanto você correr, eu tenho filho. Porém, eu me lembro que os meninos brigavam. E às vezes riscavam assim no chão. Riscavam no chão. Traçava-se uma linha na terra e desafiava outra criança para pisar. Eu acho que você brigava, hein? Em parte profetizamos, em parte conhecemos. Cruzou aquela linha, não tinha volta. Agora era luta, era briga. Meus queridos irmãos, existem muitas linhas nesse mundo. Se quiser, podem ser chamadas de fronteiras ou limites. A maior parte delas são invisíveis. A gente não vê, mas elas estão ali. Algumas delas estão escritas, outras não estão escritas, mas elas estão ali. Adão e Eva tinham um limite no jardim do Éden, que era abster-se de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus deu liberdade a eles, porém, eles escolheram ultrapassar os limites estabelecidos por Deus e pecar. Limites é algo importante e é algo de grande importância na criação dos filhos. Estabelecer limites não maltrata os filhos. Estabelecer limites protege os filhos. Agora, eu ainda não tenho netos, mas dizem que os filhos gostam de ir na casa dos avós, porque lá podem abusar um pouco assim dos limites. Hoje é dia do vovô? Poxa, quantos irmãos nós temos aqui que têm netos? Levante a mão assim. Irmãos, vamos homenagear esses irmãos que têm netos com uma salva de palmas? Glória a Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará deles. Há um limite, há uma linha onde a água se transforma em gelo. Há um limite onde a água se transforma em vapor. E em condições normais de temperatura e pressão, a água ferve a 100 graus centígrados. Essa é a linha limite. Há um limite onde a velocidade alcança o som e penetra numa barreira chamada barreira do som. Existe um limite entre o certo e o errado, o bom e o mal, o verdadeiro e o falso, o puro e o perverso, o espectador e o participante, o santo e o profano, o natural e o sobrenatural. Os irmãos estão observando que não existe um ponto neutro. É apenas uma linha. E essa linha é um ponto sem retorno.
ou se está de um lado ou do outro. E cruzou a linha, já era. Esse negócio eu não sou nem contra e nem a favor, muito pelo contrário. Eu não sou nem contra nem a favor. Olha, eu acho que nem quem inventou isso daí, que foi Satanás. Porque a lei no reino de Deus é sim, sim e não, não. A coluna do meio é invenção do maligno. É isso que a Bíblia diz. Então, o muro não é neutro. Os irmãos já ouviram falar aquela ilustração de que um crente estava em cima do muro e os anjos de um lado dizendo: desce, desce desse muro, desce desse muro, desce desse muro. E do outro lado estava o diabo de braço cruzado. Aí falaram: por que você não fala para ele descer do seu lado? E o diabo falou: não, é que o muro é meu. Eu não entendo, irmãos, de aviação, mas o que a gente ouve falar é que os pontos mais perigosos em qualquer voo é a decolagem e o pouso. E todo piloto sabe que existe um momento durante a decolagem que é chamado de ponto sem retorno. Embora não haja uma linha divisível marcada ali na pista, o piloto sabe que chegou naquele ponto sem retorno e que aquela linha está ali. E nesse ponto, o avião tem que estar numa velocidade que ele tem que alçar ao céu. E mesmo se houver uma emergência a bordo, o piloto não pode parar. Não há como voltar atrás nesse ponto da decolagem. E a partir desse momento, o piloto não pode mudar de ideia. Ele não pode dizer: olha, pensando bem, eu não vou mais. A partir desse momento, se tentar desistir da decolagem ou abortar a decolagem, seria a morte certa, porque é um ponto sem retorno. Eu acredito que todos nós estamos nisso, irmãos, o tempo todo. Cruzamos a linha vermelha e daí ou prosseguimos e voamos, ou desistimos e caímos, e não há meio termo. Irmãos, trazendo isso para a nossa experiência na igreja, nós temos pessoas que gostam da igreja, gostam e querem vir à igreja, fazem isso quando têm vontade e às vezes até contribuem. Mas há uma grande diferença entre uma contribuição, seja ela financeira, ou seja ela com outro tipo colaborativo na igreja, e um compromisso com
a igreja. Há uma fábula do porco e da galinha. Os dois estavam caminhando numa estrada e viram um restaurante. E o porco falou: eu estou com fome. E a galinha falou também: eu estou com fome. E a galinha falou: eu estou com vontade de comer ovos com bacon. Eu estou disposta a dar os ovos. E você? O porco falou: você está louca? Para você é apenas uma pequena contribuição, mas para mim é tudo. É a minha vida. Estou dizendo isso, irmãos, para dizer que há pessoas que estão na igreja dispostas a colaborar, mas não dispostas, não querem se comprometer. Eu vim nessa noite dizer aos irmãos que Deus está chamando o seu povo nesta última hora para ter um compromisso radical. Deus não está procurando crentes pela metade. Ou, como eu disse, crentes de meio período. Meio assado, meio cru. Meio quente, meio frio. Meio dentro, meio fora. Meio para cima, meio para baixo. Talvez sim ou talvez não. O Senhor Jesus foi muito explícito quando disse: eu não admito que ninguém fique no meu corpo sendo morno. E Jesus falou uma palavra que nós não gostamos de pronunciar e nem de ler esse versículo na hora do almoço, nem na hora da janta. Eu, assim, particularmente não ligo. Pode falar qualquer coisa, mas tem pessoas que, se você falar em vomitar na hora do almoço, na hora que ela está comendo, com a comida na boca, e não fala isso agora. Mas Jesus falou: vomitar-te-ei. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu creio que nesses dias que estão precedendo o arrebatamento, porque o relógio de Deus está marcando quase meia-noite, e à meia-noite ouvir-se a um grito: aí vem o esposo, saiu ao encontro dele. Eu creio que o Espírito Santo, irmãos, tem nos falado várias vezes que este é o momento de nós nos declararmos. É o momento de confirmarmos a nossa votação. É o momento de cruzar a linha traçada pelo inimigo. Porque o inimigo demarca territórios como um animal que sai fazendo xixi, dizendo: esse território daqui para cá é meu. E o povo de Deus é convocado para destruir essas barreiras colocadas pelo inimigo. Porque o território não é dele. Quando ele disse para Jesus, lá no deserto,
que daria todos os reinos do mundo, ele estava mentindo. Porque o salmista diz que tudo é do Senhor. A terra, o mar, os homens, os animais, tudo é do Senhor. Glória a Deus. Agora, irmãos, essa linha, tem muitos crentes que nunca cruzam. Eles vão à igreja, falam em línguas, mas nunca cruzam, nunca quebram a barreira que o inimigo colocou. E essa linha, irmãos, que eu estou falando, é a linha da batalha que nós cantamos. Eu quero estar na frente da batalha, onde a luta se travar. É o lugar do compromisso. É onde as palavras não chegam. É onde ou a gente coloca o evangelho, ou a gente cala a boca e foge. É onde a guerra está sendo travada. Agora, quando você passa desse ponto, não há retorno. Não há como recuar. Não há rendição. Não há alternativa para sair fora sem se machucar. O Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 6, o melhor 9 e versículo 62, ninguém que lança mão do arado e olha para trás, lançou mão do arado, mas olhou para trás e tornou-se inapto para o reino de Deus. Agora, ao longo das Escrituras, Deus nos mostra homens e mulheres que cruzaram essa linha, deixaram a segurança para trás e foram para o campo de batalha. Há um desses personagens da Bíblia, irmãos, que é Débora. Ela cruzou essa linha. Ela foi em Israel uma juíza e profetisa, e ela liderou o povo de Deus, Juízes capítulo 4, na guerra contra o rei de Canaã. E ela convocou o povo para a batalha e profetizou a vitória. Juízes capítulo 4, versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Era o comandante. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo. E ela foi muito clara. Porém, não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Guedes e subiu com 10.000 homens após si. E Débora subiu com ele. Meus queridos irmãos, se hoje nós vemos assim muitos movimentos em prol da mulher, imagine nesse tempo, não era comum, não era normal uma mulher ser líder. Porém, diferentemente do machismo,
nos mais variados ambientes da sociedade, Deus não rejeitou Débora para ser mulher. Agora, Deus está procurando Déboras, mulheres que estejam dispostas a ir até as últimas consequências. Deus está procurando e está levantando Déboras para o nosso tempo. Glória a Deus! Mulheres que não fiquem aí tremendo de medo, deprimidas, trancada no quarto, suando debaixo de um cobertor. Deus está procurando e está levantando mulheres valentes. E aquelas que forem medrosas até hoje podem pedir: Senhor, eu quero esse espírito que agiu em Débora. E toda aquela que pedir vai receber. E o Senhor deu uma grande vitória e tornou Débora uma líder política, militar, espiritual de todo o seu país. Eu quero dizer nesta noite, não importa quem você é, não importa como foi até hoje, Deus pode levantar você como levantou Débora em Israel e usar você para fazer grandes coisas. Não é à toa que a Bíblia diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. Agora, a tola destrói a sua casa com as suas mãos. Deus pode usar você e Deus quer fazer isto para realizar grandes coisas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Glória a Deus. Elias também, irmãos, ele cruzou essa linha, porque ou o fogo cairia naquela montanha, ou ele morreria naquela montanha. Davi também cruzou essa linha quando enfrentou Golias, porque ou ele mataria Golias, ou ele morreria. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1, diz que os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo ou no lugar conhecido como Damim. É interessante que esse termo, Damim, ou Éfes Damim, significa linha de sangue, fronteira de sangue. Um outro personagem foi Gideão, que cruzou essa linha. Ao invés de ficar escondido, ou ir para as covas, para os montes, para as cavernas, e ficar ali escondido e chorando, ele foi fazer a colheita. Mas ele estava pisando o trigo no lagar. Qual o problema? Ao invés de explorar que ele estava pisando o trigo no lagar, os pregadores deveriam explorar que ele
ele saiu e foi colher o trigo no campo. É que nós, os pregadores, gostamos de ver qual é o ponto fraco que eu vou arrumar dessa pessoa para pisar no pescoço dela. E enquanto os seus patrícios se escondiam do inimigo, como diz o texto que nós lemos, nas fortalezas, cavernas, covis que fizeram nas montanhas, Gideão foi colher aquilo que o inimigo havia marcado para destruir. Antes que o inimigo chegasse, ele foi lá fazer a colheita. E nós encontramos ele no versículo 11, debulhando o trigo no lagar, em um ambiente para prensar uvas, para fazer vinho, o que significa que ele colheu o que ele plantou. Agora, irmãos, ao longo da palavra de Deus, não só no Antigo Testamento, muito no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, nós encontramos Deus se comprometendo em ajudar o seu povo, em dar força para o seu povo. E ele era e é a rocha do seu povo, e nenhum inimigo poderia resistir ou prevalecer contra o seu povo. Não importava quão grande e quão forte a batalha com Deus, ela não pode ser perdida. Agora, por outro lado, quando o povo estava em desobediência, em rebelião a Deus e a sua palavra, como no caso da cidade de Ai, mesmo um fraco adversário tornava-se uma fonte de derrota e de humilhação. O problema é que eles abandonavam a rocha devido à desobediência, ao coração duro. No caso da cidade de Ai, foi aquela apropriação que Acã fez daquela capa babilônica, daquelas barras de prata e daquela barra de ouro. E eles perderam a ajuda daquilo que seria a sua rocha, um tipo de Cristo. A palavra em Josué capítulo 6, versículo 18, foi: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Agora, irmãos, há uma pergunta em Deuteronômio, capítulo 32, e versículo 30. Como pode ser que um só perseguisse 1000? Como? Alguém pode explicar? Como um só vai perseguir 1000? Vai sair correndo atrás de 1000? E se ele tiver um companheiro, fará fugir 10.000. Eu gosto da matemática de Deus. Um persegue 1000, não tenha medo. Mas estão contra você, não tenha medo. Mas é mais de 1000, não tenha medo. Procure um amigo, procure um companheiro, procure um irmão, porque se forem 2, farão fugir 10.000.
desde que esteja com a rocha. Aleluia. Agora, irmãos, repetidas vezes, Israel abandonou a rocha e experimentou a pressão do inimigo. E, obviamente, quando retornou, recebeu novamente ajuda e libertação. Glória a Deus. Porque quando Deus é a nossa rocha, a vitória está assegurada. Provérbio capítulo 28, versículo 1 diz: fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Uma outra tradução diz: valentes e ousados como um leão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu gosto dessa coisa de leão, de boi selvagem. Os irmãos gostam disso? Oh, glória a Deus. Então, irmãos, aqui está o povo de Deus. Mas em vez de subjugar essas nações que não eram nada diante deles com Deus, eles estavam se escondendo do inimigo nas cavernas. Agora, por quê? Por causa do pecado em suas vidas. E aqui está o problema que tantas vezes nós enfrentamos: o pecado em nossas vidas. Os filhos de Israel podiam ter resolvido isso rapidão, mas eles preferiram recuar. Eles preferiram se esconderem nas covas, nas cavernas, a se arrepender, a admitir. E, irmãos, durante 7 anos, eles não puderam fazer as colheitas, apenas porque não estavam dispostos a se arrependerem. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogar aos irmãos nesta noite que tenhamos corações quebrantados, corações contritos, que estejamos dispostos a confessar as nossas falhas, a nos arrependermos. Eu tenho certeza que se eles tivessem feito isso no primeiro ano, no segundo ano, eles já estariam realizando a festa das colheitas. Eles já estariam cantando, eles já estariam dançando, e eles estariam livres daqueles invasores. Mas sempre que chegava a hora H, eles não estavam dispostos a cruzar a linha da humilhação. Eles queriam manter a posição, mesmo ficando, sofrendo, escondidos nas suas cavernas, escondido nas tocas das montanhas. Deus está enviando hoje esta mensagem para nos ajudar a cruzar a linha da humilhação, do quebrantamento, a sair dos nossos esconderijos, a deixar as cavernas de autopreservação, autoproteção, e partir para cima e enfrentar o inimigo, e deixar de ser
um espectador e sair da arquibancada e ir para o campo e entrar em jogo. O Senhor Jesus disse em João capítulo 4, versículo 35, não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Os campos estão brancos, irmãos, porque há milhares de pessoas perecendo nas mãos de Satanás. Porque muitos crentes decidem viver vidas egoístas, superficiais, teimosas, fracas, carnais, conformadas. Eu fiquei muito impressionado com Atos capítulo 17, versículo 16, que diz que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Porém, irmãos, com tristeza eu constato o seguinte: os Paulos de hoje, que tiveram o encontro com Cristo, muitos deles estão escondidos nas cavernas, porque eles não querem parecer pessoas fanáticas, porque eles não querem ser taxados de pessoas quadradas, retrógradas. Eles não querem se indispor com o mundo, eles querem ser vistos pelos seus parentes que não são crentes, eles querem ser vistos pelos seus vizinhos, eles querem ser vistos por outros irmãos carnais da igreja como pessoas antenadas, como pessoas da diversidade. Agora, irmãos, por quanto tempo nós podemos ficar sentados enquanto milhares de pessoas estão sendo arrastadas para o inferno? Por quanto tempo nós podemos descansar nas nossas cavernas confortáveis, convenientes, enquanto parentes, amigos estão sendo destruídos pela luxúria, a perversão, o vício em drogas, álcool, cobiça, ganância, demônios da imoralidade, da bruxaria e da feitiçaria? A conclusão, irmãos, que o Espírito Santo colocou no meu coração ao preparar esta mensagem é que o inimigo não está muito preocupado com o que nós cantamos, com os nossos gritos, com as nossas pregações, com os nossos ensinamentos. Isso não incomoda tanto o inimigo, desde que nós fiquemos escondidos nas nossas cavernas, desde que nós fiquemos nas 4 paredes da igreja e não saiamos lá fora onde os pecadores perdidos estão, porque os pecadores perdidos não estão aqui, os pecadores perdidos estão lá fora. Agora, contanto que ninguém seja salvo, contanto que nenhum casamento seja restaurado, casamento falido, contanto que lares desfeitos não sejam consertados, contanto que ninguém seja cheio do Espírito Santo, porque enquanto as nossas orações forem orações egoístas, orações por cura, orações por solução de problemas, o inimigo não estará preocupado conosco. Mas eu creio, irmãos, que Deus está levantando uma raça diferente de crentes,
de braços cruzados, assistindo o diabo estragar a vida das pessoas. Eu quero dizer para os irmãos que há muitos crentes que têm cruzado essa linha que Satanás demarcou com o seu xixi, dizendo: aqui é território meu. E eu quero louvar a Deus por esses crentes, essa nova raça que o Espírito Santo está levantando com ousadia, com disposição mental, com disposição espiritual, para cruzar essas linhas demarcadas por Satanás, porque ele não tinha autoridade espiritual para demarcar essas linhas. Eu deixo esta palavra nesta noite para os irmãos com muito amor, mas com muito temor, com muito respeito e com muito temor de Deus também. Ó Senhor, segundo a proposta do Espírito Santo, eu trouxe, Senhor, esta palavra para esta igreja e para outros à distância, enviados pelo Espírito Santo para receberem esta palavra, seja em tempo real, seja online. E eu quero pedir ao Senhor, por mim e pelos meus irmãos e irmãs, que sejamos ajudados, para que sejamos revestidos de ousadia, de intrepidez, de discernimento espiritual, de força espiritual, de coragem, de destemor, para que possamos, Senhor, realizar a Tua obra, desfazendo as obras do diabo, uma a uma, colocando por terra as mentiras e todo o atrevimento de Satanás e dos demônios. Em nome do Senhor Jesus, nós nos levantamos nessa autoridade espiritual, do nome de Jesus, do sangue de Jesus, da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo, para proclamar, Senhor, o Teu poder, o Teu domínio, a Tua soberania, a Tua glória. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus Cristo, marca-nos para que nós sejamos identificados, para que nós sejamos conhecidos e reconhecidos como servos Teus, como embaixadores do Teu reino, como a luz do mundo, o sal da terra, a carta viva, escrita por dentro e por fora. Oh, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Receba este poder, esta ousadia. Aleluia, aleluia.